Alô, queridos, mais uma vez na sua presença, você desse lado, assistindo e multiplicando seus conhecimentos bíblicos, e eu aqui deste outro lado, levando uma mensagem de satisfação para você. Vamos falar sobre Lúcifer. A palavra Lúcifer aparece especificamente lá em Isaías 14:12 e em algumas traduções bíblicas mais antigas. O versículo diz: "Como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da manhã." Está escrito. Lúcifer é uma palavra latina que significa portador de luz ou estrela da manhã. No original hebraico Isaías 14:12, a expressão é Elel Be-Shassar, traduzida corretamente em versões modernas como estrela da manhã. Eu falei na língua árabe. Ou filho da alvorada, como queiram. Dentro do contexto lá em Isaías 14, é uma profecia dirigida ao rei da Babilônia, mas tradicionalmente interpretada também como uma alusão à queda de um ser angelical. Aonde está Lúcifer atualmente? Temos muitas versões modernas que não utilizam esse nome Lúcifer, preferindo estrela da manhã. O termo não é um nome próprio de Satanás no texto. A visão bíblica majoritária é que Satanás não tem mais livre acesso ao céu. Ele foi excluído de lá. E aonde ele se encontra atualmente? Embora tenha aparecido diante de Deus no Antigo Testamento, lá em Jó, no capítulo 1, onde os teólogos interpretam que sua expulsão definitiva ocorreu com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, naquele momento da crucificação, selando a sua restrição à terra. Já em Apocalipse 12, nos versos 7 a 9, descreve uma guerra lá no céu, onde Satanás e seus anjos são lançados na terra. Antes do sacrifício de Jesus, Satanás ele tinha acesso limitado para acusar os seres humanos, representando um mundo caído. Alguns intérpretes argumentam que a presença de Satanás diante de Deus, lá em Jó, não era o terceiro céu, a morada de Deus, mas uma dimensão celestial de prestação de contas. Leia essa passagem. Portanto, atualmente ele está restrito à vizinhança da terra, operando como o príncipe deste mundo. Ele se auto-intitulou. Portanto, a perspectiva teológica indica que Satanás ele perdeu sua posição lá nas cortes celestiais e não pode entrar na presença santa de Deus. Acabou-se ali quando ele foi expulso, ele foi excluído do céu. Agora vamos falar de seus auxiliares, os seus assessores, né? Vamos falar dos demônios. Segundo a teologia cristã e relatos bíblicos, os demônios são considerados anjos caídos que agem na terra, influenciando e oprimindo a humanidade. Mas eles não são onipresentes. Eles também são descritos habitando lugares abandonados em áreas de trevas, aguardando o julgamento final, que será o lago do fogo, a sua condenação definitiva. Segundo a tradição teológica cristã, Deus não perdoou Lúcifer. Por quê? Ao contrário dos humanos, os anjos possuíam pleno conhecimento de Deus e do céu, tornando a sua rebelião como um ato consciente, definitivo e sem arrependimento. Eu quero o seu lugar, Deus. Eu quero ficar no seu lugar. Eu sou mais que você. Lúcifer agiu com orgulho supremo, rejeitando a soberania divina. A consciência tinha consciência e suas consequências. Sempre ouvimos falar sobre os 7 demônios. A expressão 7 demônios piores, que está lá na Bíblia, refere-se principalmente à parábola
bíblica escrito lá em Mateus 12, 43 a 45 e Lucas 11, no 24 a 26, onde o espírito imundo volta com outros 7, tornando-se o estado final da pessoa pior que o inicial. Ela estava com a casa limpa e ela saiu e trouxe mais 7. Em contextos teológicos e ocultistas, refere aos 7 príncipes do inferno, associado ao quê? Aos pecados capitais. O diabo mora nos detalhes, onde abrimos brechas, e é um provérbio que significa que as tarefas ou projetos aparentemente simples podem ocultar problemas complexos e trabalhos em seus pormenores. Prestem bem atenção nesta explanação. A frase alerta que negligenciar pequenas minúcias pode levar a erros significativos, sendo crucial ter atenção redobrada aos aspectos sutis. Por isso que vigiar é tão importante quanto orar. É muito importante. Os demônios definitivamente devoram almas. E também se alimentam das emoções humanas, que se aliam à sua própria natureza e de adoração. Eles são assim, vigilantes. Eles derivam poder de todas essas coisas, mas não precisam delas para sobreviver, da mesma forma que nós precisamos comer para sobreviver. Eles sobrevivem dos nossos erros. A aparência do diabo é cultural e simbólica. Ela varia entre a representação medieval de uma criatura monstruosa, feia, horrível, com chifre, rabo, pés de bode, influenciada pelo deus Pan, P-A com tio, pagão, e o conceito bíblico de um ser espiritual capaz de disfarçar, olha bem, como um anjo de luz para enganar. Muito cuidado. Mas você sabia que existe a Bíblia satânica? Existe a Bíblia daqueles que seguem Satanás. Exatamente. Apesar de pouco difundida, ela foi escrita por um homem natural. Esta Bíblia satânica foi escrita por Anton LaVey e tem como base os 4 príncipes coroados do inferno. São Lúcifer, que representa o ar, Belial, que representa a terra, Leviatã sendo a água e Satanás como fogo, representando os 4 pontos cardeais e elementos demoníacos fundamentais baseado na estrutura terrestre. Tem uns doidos por aí. Eles simbolizam forças primárias em vez de apenas figuras religiosas. Esses 4 príncipes da Bíblia satânica, escrita por LaVey, agem nos 4 cantos da terra, que eu falei, no norte, sul, leste, oeste, na água, no mar, na terra, no fogo. Lúcifer no leste, que é o ar, o portador de luz, representando o intelecto e esclarecimento. Satanás, ele está onde? No sul, que representa o quê? O fogo. É o adversário, representando ira e liberdade. Leviatã, que está onde? No oeste, representa o quê? A água, que é a serpente do abismo, representando o caos e a emoção. E por último, Belial, que está lá no norte, que é a terra sem mestre, representando independência e maestria terrestre. Quer dizer, criar alguém, o ser humano foi favorecer, buscar outro caminho errado. E para terminar, lembre-se que vencer influências malignas ou espirituais negativas, referidas no contexto cristão, como Lúcifer ou demônios, é abordado através da fé, da oração e da aproximação de Deus. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. O foco nosso, o foco principal é a proteção divina e a recusa de tentações e não dar lugar ao maligno. Portanto, amigos, pense bem. O homem teve a cara e a coragem de criar uma Bíblia satânica. A nossa Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Do demônio de LaVey foi escrito por ele, por um homem, e seguido por muitas pessoas. Por pessoas que não acreditam em Deus, também não são ateus, mas acreditam em outro ser maligno. Portanto, eu estou explicando que no momento que o Lúcifer foi expulso,
ele continua a rodear a terra que nem lá em Jó. Ele se apresentou diante do grande Deus. Ele foi lá, falar, olha lá aquele homem, o Jó, tá vendo? Ele é isso, ele é aquilo, se ele perder isso, ganhar aquilo, não sei o que, não sei o que. E Deus o colocou em teste, mas ele continua a nos rodear. Portanto, muito cuidado. É isso que eu quero que vocês tenham como ensinamento de hoje. Muito obrigado pela sua participação em nosso canal. Inscreva-se, esteja conosco. Inscreva-se no nosso canal. Eu fico feliz pela sua atenção e por você. Você chegou até o fim aqui. É porque você tem interesse nas coisas de Deus. O meu muito obrigado.